Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do IanoCast. É um podcast do Hospital de Olhos Iano para trazer muito mais informação, bate-papo. A gente vai falar um pouquinho sobre várias coisas, falar um pouquinho sobre saúde e a gente sempre com convidados muito especiais. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre autoestima, falar um pouquinho sobre saúde, né? Falar um pouquinho sobre cirurgia, da parte estética. E a gente está aqui com dois convidados, a doutora Bruna e o doutor Danilo. Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, né, doutora Bruna? Olá, então eu sou a doutora Bruna, eu me formei em medicina em Presidente Prudente, interior de São Paulo, e vim para o Tocantins para fazer residência em oftalmologia. Estou terminando agora a residência, agora no início, finalzinho, né, de março. E pretendo ficar por aqui. Gosto muito dessa parte também, da parte estética, né, parte da oculoplástica também, que está um pouco interligado com o assunto de hoje. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Danilo Castro, sou cirurgião plástico, tenho 34 anos, sou do estado do Tocantins. Eu costumo falar que eu sou o primeiro cirurgião plástico natural do Tocantins, né, que nascido aqui na terra mesmo, que retornou, né, para casa, né? Estamos aqui há 2 anos retornando de São Paulo, né, que a gente fez residência toda por lá, e trabalhando bastante, sobretudo na parte pacientes pós-gestação, né, que é nosso foco principal, mas também cirurgia facial, também procedimentos faciais, oculoplástica também a gente faz bastante, e sempre pensando ali no bem do paciente, né, na completude ali de beleza do coração e beleza externa também, né. Eu acho que isso influencia muito, né, Danilo? Eu acho que cada vez mais, né, a gente tem, assim, visto que está aumentando, né, essa questão da busca ali por a questão você tá bem, né? Eu acho que se você tá bem tanto no seu interior, né, quanto a parte externa, né? Então, eu acho, assim, que cada vez mais a gente tem visto isso, que a pessoa tá buscando melhorar, né? Essa questão estética, questão de saúde, né? Você acha, assim, que teve alguma coisa, assim, que fez com que as pessoas, assim, buscassem cada vez mais? Porque a gente tem visto, assim, que com muita frequência isso, né? Que a pessoa cada vez... Eu estava até vendo uma pesquisa que um dos sonhos, assim, das mulheres hoje, um dos principais sonhos é fazer uma cirurgia plástica, né? Então, eu acho que aquela questão da busca por saúde, por questão de beleza, aí a questão estética, né? Você acha, assim, o que aconteceu nesses últimos anos que acabou assim mudando isso, que acha que a pessoa está buscando mais isso? Acho que é uma série de fatores, né? O padrão de beleza sempre foi buscado pelo ser humano, né? A beleza, ela atrai o olhar de todo mundo desde que o ser humano é o ser humano, desde que nós existimos, né? Então, se você pegar na Grécia Antiga, né, você vai lá, você não vai ver a maioria das estátuas, das esculturas ali, das pinturas, um padrão de beleza estranha, né? Tem a representatividade daquilo que vivia naquela época, mas aquilo que atrai mais o olhar de todo mundo são belezas que são proporcionais, equilibradas, que mostram ali uma estrutura física muito bem distribuída, né? Você não vê ali uma busca de um padrão de beleza destoante, assim, né? Hoje nós somos o reflexo dessa mesma humanidade, né? Só que o que acontece? Por que isso aumentou, né? Qual que é a minha visão? Primeiramente, né? A cirurgia plástica, ela existe há várias décadas já, né? Não é uma especialidade há algumas décadas, é uma especialidade recente, na verdade, né? Se fazia antes, mas não eram cirurgiões plásticos bem formados na especialidade, mas médicos que eram cirurgiões e iam para essa área, né? E foi se evoluindo ao longo do tempo, né? E o próprio professor Pitangui, né, que foi o grande aí marco da cirurgia plástica mundial, né? É brasileiro, né? Então criou várias técnicas. Só que cirurgia plástica, ou seja, poucas pessoas tinham a aptidão de fazer, né? E naquela época era caríssimo, né? Por conta dessa realidade. Eram poucos concorrentes, eram poucos profissionais disputando e poucas pessoas com possibilidade de fazê-las. Com o passar do tempo, com, né, estabelecimento da formação em cirurgia plástica, né, com as residências e tudo mais, foi se aumentando o número de profissionais no Brasil, né, e no mundo também. Consequentemente, houve-se mais oportunidade das pessoas operarem. Consequentemente a isso, o padrão financeiro também das pessoas foram aumentando. Hoje você tem uma classe média muito maior do que há décadas atrás. Então houve-se também a possibilidade da pessoa se investir em relação a esse cuidado. Então houve-se a oferta de trabalho, houve-se também a possibilidade de fazer o pagamento disso aí e o padrão continuou sempre desejado. Então o que acontece?
busca-se sempre essa realidade. Com a possibilidade que você tem, você vai exercê-la. Então, vamos pensar, né? O meu público principal hoje é o público pós-gestação. Bruna, você é mãe? Não, Suzana, você é mãe. Sou. Pronto, por 2 exemplo. filhos. Pronto. Então, nós temos uma pessoa que não tem filhos e outra pessoa que tem filhos aqui, por exemplo, né? Então, a pessoa que não tem filho que chega no meu consultório, ela tem uma noção do que ela deseja. Vamos pensar, doutor, tenho muito pouca mama, né? Me incomoda. Eu tenho que escolher, eu tenho que ficar preocupado com o tipo de blusa. Quando eu vou na loja, eu tenho que ir lá na ala tal para conseguir aquela blusa tal, porque senão não vai vestir bem. Quando eu vou comprar meu sutiã, eu tenho que ir naquela ala específica, porque senão eu não vou encontrar. Se eu for comprar um vestido, tem que ser... Isso acaba incomodando. Se eu for na praia, eu tenho que arrumar um biquíni que às vezes dá... Entendeu? Então, essa percepção que é natural da mulher. O que é natural da mulher? Tem um pouco mais de volume mamário, que com a blusa fica bonito e tudo mais. Então, ela vai buscar a realização desse sonho. Então, ela vai buscar uma prótese de mama para aumentar o volume. E aí, qualquer lugar que ela for daquele setor da loja, ela vai conseguir a roupa que ela gosta. Que vai valorizar o corpo dela, que vai ficar bonito, que vai ficar mais atraente, né? Que o namorado vai gostar, que o esposo vai gostar, ela vai se sentir melhor, mais confiante. Então vai trazer uma percepção dela mesma muito mais consistente, né? E autoestima, Uma autoestima muito mais, né? exatamente, mais confiante. E aí vão pensar, tô gordura localizada, doutor, tô fazendo de tudo, tal, mas essa... Aí você vai para lipo de definição, você vai melhorar o contorno corporal dessa paciente, vai dar uma definição corporal, vai ficar mais sarada, vai se sentir melhor e muito mais valorizado nesse aspecto. Pronto, pegamos ali a paciente que não tem nenhuma alteração real, assim, grosseira que eu falo, vamos pensar. Como você vai para o público feminino que teve a gestação? Pô, a gestação, ela tem diversas alterações corporais, de mais simples a extremamente graves. Ontem, por exemplo, eu operei uma paciente, 41 anos, mãe de 2 filhos, mas estruturinha enxutinha. Tinha alteração mamária mais discreta, uma alteração corporal mais discreta, mas enxutinha. Mas já operei outra dias anteriores, uma alteração grosseira, estrias abdominal, flacidez importante, mamas extremamente caídas. Caramba, isso quando a pessoa se olha no espelho, lembra lá do tempo que ela tinha 18 anos, e ela se olha agora com 30 e poucos, 40 ou até um pouco mais, e ela fala assim, meu Deus. Como mudou. Aí ela vai falar assim, não, isso daqui, como é que eu vou ficar feliz com isso? Aí ela vai ter relação com o marido dela, ela prefere pagar a luz, porque não quer nem que o marido veja desse jeito. Quando ela vai sair do banheiro, ela se preocupa se o marido vai estar perto para poder abrir a porta do banheiro para ver se ele não vai ficar olhando ela do jeito que ela está. Porque isso, ela se sente assim, né? Ao pensar isso, ela vai pensar, não, o marido também está pensando essa mesma coisa. Então, isso mexe muito com ela, de todas as maneiras. E a repercussão disso não é só repercussão física, é uma repercussão na alma da pessoa. A pessoa vai ficando embotada, vai ficando apagada, a luz vai escurecendo. Ela não tem mais vontade de fazer mais amizades, porque ela se sente tão mal, tão inferior àquela pessoa, que ela, poxa, até disposição para fazer uma nova amizade, ela não vai ter disposição para passear, para viajar com o marido, para brincar com as crianças. Eu tive paciente que chegou e falou assim, doutor, até depois da cirurgia eu tive mais disposição de brincar com meus filhos. Eu tenho mais alegria de brincar com meus filhos, eu dou conta de sentar com eles e brincar e tudo mais, porque estou me sentindo tão melhor que eu vou atrás disso aí. Com o marido nem se fala, nem se fala. Então, assim, essa repercussão pós-gestacional, ela é marcante. Então, eu sempre falo para os maridos, né? Os maridos que chegam no consultório lá com as esposas, e as esposas ficam né, querendo fazer tudo e tudo mais, e o marido fala, não, eu não precisava. Aí eu paro a consulta e vou vir para o marido e falo assim, meu amigo, você só conhece amor de pai porque tua esposa disse sim à gestação e disse sim a todas as alterações corporais decorrentes da gestação. Então a tua posição hoje é de aceitação, de compreender quais são as dores dela. O que você mudou depois da gestação? Nada, meu amigo. Ou você envelheceu porque você quis, engordou porque você quis, ou o cabelo caiu pela genética mesmo, mas o resto foi você que procurou. E ela procurou isso? De certa maneira, sim, ela se abriu para essa realidade. Então, as alterações corporais que ela teve, as marcas dessas alterações corporais, foi justamente para você hoje saber o que é amor de pai. Então, você quebra essa realidade e o cara fala assim, poxa, é verdade. Então, se você se olha hoje, se comparar anteriormente, se aconteceu algumas alterações, foi culpa tua. Mas a mulher não. A mulher teve 2 filhos, ela engordou 20 quilos, as estrias apareceram na barriga dela. Cara, a barriga dela tem estria até acima do umbigo. Cara, você acha isso legal? Você acha que ela vai ficar feliz desse jeito? Ah, mas no relacionamento... Espera e verá. Depois da cirurgia, muda. A chave muda. Aí que ela vê que realmente precisava. Aí que o marido percebe essa realidade. Porque aí o marido fala assim, que não para de procurar mais a mulher. Procurava-se antes, mais espaçadamente e tal, mas agora que ela está toda organizadinha, ela mudou de hábito de vida, ela começou a se alimentar melhor ainda, porque ela se sentiu mais disposta, ela está indo para a academia todos os dias.
Eu faço questão de acompanhar minhas pacientes no pós-cirurgia, no Instagram, para saber como é que a vida delas mudou. E muda completamente, grande maioria. Tem uma parcela que continua na pendenga lá, mas a grande maioria muda, vira a chave. E quando chega lá no consultório, quem vai conversar com o relacionamento marido e mulher, mudou completamente. Então, é ler de engano, achar que cirurgia plástica é algo de vaidade. Isso é um conceito tão medíocre da realidade da cirurgia plástica, tão fraco, tão banal, que a pessoa não tem nem noção do quanto isso marca na nossa vida, né? E como evoluiu, né? A questão da Exato. capacitação, né? Sim. Tecnologia. Porque antigamente, né, a gente via muito, não, vai fazer uma cirurgia, é muito arriscado, né? Sim. A questão hoje dos procedimentos, né, que são quase assim, que não são tão invasivos, né, como eram antigamente, né? Exatamente. Então essa questão muda muito. E tem a questão também da autoestima da pessoa, né? Como você falou, que realmente influencia em tudo, né? Tudo. Influencia na vida, no dia a dia, né? Absolutamente. No trabalho, né? E assim, a gente, né, como na área da oftalmologia, a gente vê muito que esses últimos tempos, né, Bruna, aumentou muito essa questão de procura mesmo, assim, a de bléfaro, né? A cirurgia da pálpebra, né? É uma coisa que, assim, é um negócio tão tranquilo, né? Tão tranquilo de ser feito. E, assim, muda tanto, né? As pessoas, os pacientes chegam lá e você vê que, nossa, ela fez lá o procedimento que tranquilo, a recuperação foi super boa, né? O retorno delas, né? Quando chega no consultório, que chega, né, a face diferente, né? Chega muito mais alegre. Olha, doutor, como que ficou, como abriu, né? Como abriu o olhar, tudo, né? Então isso é... E assim, eu acho que essa questão da parte estética tem muito também, a gente precisa, às vezes, até dosar a questão às vezes aquela pessoa tem uma autoestima muito baixa, às vezes, por exemplo, na questão da pálpebra, a gente vê muito, às vezes ela nem tem muita coisa da pálpebra, mas ela acha que vai ser resolvido todos os problemas com aquela cirurgia, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre tem que dosar também, né? Conversar com o paciente, porque às vezes assim, não, eu acho que é isso aqui que tá me fazendo infeliz, que eu não consigo fazer as coisas do meu dia a dia, é a questão da pálpebra. E você olha lá e às vezes não tem, né? Na nossa área ali, a gente olha, não tem nem indicação, às vezes, de fazer a cirurgia. Eu acho que a gente lida muito isso, né? Com a questão da autoestima mesmo do paciente, que a gente tem que dosar se realmente é uma coisa que precisa ou não, né? Então, tem casos que às vezes não precisa. Muitas vezes a gente fala assim, no consultório, não, a gente vai fazer só a psicologia ali do paciente. Eu acho que isso também, não sei se na parte ali da plástica acontece muito, certeza, que muito. muitas vezes você vê que não, às vezes, não, esse daqui eu não vou indicar porque... E é bem importante, eu acho que a gente está atento a isso, né? Essa questão do paciente, a gente vê que, então, às vezes, ele está procurando a solução de todos os problemas dele na cirurgia, e a gente fazer esse trabalho de orientação quanto a procurar um outro profissional também, né? A questão, por exemplo, do psicólogo, de a pessoa melhorar essa questão da autoestima e não direcionar totalmente como a solução de todos os seus problemas naquele ponto específico da cirurgia, né? Acho que é interessante a gente, como profissional de saúde, também estar atento com esse olhar mais, né? Assim, não, peraí, então a gente pode associar o procedimento, mas eu queria também que você passasse por uma avaliação, né? E tudo mais. E hoje eu acho que também as redes sociais, né, acabam trazendo muito mais fácil, né, aquele padrão, né? Então, às vezes a gente vê assim, tem aquele padrão de beleza, né, que às vezes o tempo todo lá vendo, essa pessoa é perfeita, lá aquele padrão, e às vezes ela quer buscar aquele padrão, porque se ela não for igual, às vezes ela não tem um defeito, mas se ela não for igual àquela pessoa, ela vai se sentir infeliz. Inferior, né? Então, assim, eu acho que muito mais até na área da plástica. Não sei se você acaba... Questão facial, né? Acho que tem muito também. Mas vendo isso... não, eu quero ficar igual a tal pessoa, né? E aí, como que você lida com isso, doutor Danilo, assim, em relação a isso? Por exemplo, não, eu quero ficar... Às vezes você vê que a pessoa tá bem, pessoa que não teve, sei lá, nenhuma gestação, mas ela fala, não, eu quero ficar igual a tal pessoa, né? Sim. Então, assim, no dia a dia, como que você lida com isso? Não, vamos fazer, você vai conseguir ficar igual a tal pessoa, mas não vai mudar ali a sua autoestima, às vezes, não vai influenciar no seu dia a dia, porque hoje você já tem um corpo bonito, né? Como que você lida com isso? Por exemplo, quando a pessoa você vê que tá bem, mas ela quer ter o padrão de beleza diferente.
É uma pergunta muito boa, porque essa é diariamente no nosso consultório, né? Então eu atendo dias de quarta-feira consultório, né? O restante é dia de cirurgia. Então, todas as quartas-feiras a gente atende ali 9, no máximo 10 consultas por dia, né? Para mim é um momento muito marcante para mim. Primeiro, para eu conhecer novas histórias, né? Eu aprendo muito com os meus pacientes. Então, tem diversas histórias mais cabulosas que você imaginar assim, para chegar até aqui, por exemplo, viajar às vezes 1 ou 2 dias de viagem, né, e tal, para chegar até a gente, para consultar e para realizar esse sonho delas, né. Essa relação chamada expectativa versus realidade, né, aquilo que é real na vida da pessoa, né. Nós seres humanos nós temos a tendência sempre de criar uma expectativa muito grande de muita coisa ou criar diversos problemas que às vezes não existem, né. A gente sempre procura uma sarna para se coçar, essa é a verdade. Se a gente não tá tudo tranquilo, você vai procurar problema de alguma coisa. Ah, nossa, gente, tá tudo bem aqui, tá tudo certo com a minha família e tal. Nossa, mas gente, uma enchente lá no... Gente, tem uma enchente não sei aonde, meu Deus, temos que ajudar. Então a gente sempre vai procurar alguma coisa, não que isso não seja válido, obviamente, né, entendam. Mas se a gente procura algum problema pra gente tentar resolver, porque meio que fica sem sentido, tá tudo bem, você vai procurar alguma coisa pra resolver. No corpo humano, no nosso corpo, a gente também tá do mesmo jeito. Então tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo em... Mas isso aqui tá me incomodando. Aí você olha pra pessoa e fala assim, o que isso muda na tua vida em relação a essa alteração corporal? Ah, mas roupa X, roupa Y, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sim, isso te faz perturbar o teu sono. Quando você deita a cabeça do travesseiro, você fala assim, meu Deus, tem aquela pelezinha que tá bem me sobrando e tá me incomodando. Não. Então eu falei assim, ó, isso é falta de amadurecimento da tua capacidade de se enxergar, né? De analisar o que realmente importa na tua vida. Quais são os pilares da tua vida, da tua existência, assim, vamos dizer? O que faz sentido na tua vida? É isso que faz sentido na tua vida? Se você pegar no global, quais são os principais pilares da tua vida que te move, que te faz respirar, que você faz te motivar a ir para frente, criar teus filhos, fazer um bom trabalho, que faz cuidar bem da tua alma? O que te motiva? É isso que te motiva? Não é isso que te motiva. Então você não tem que se preocupar com isso agora. Entendeu? Então, cai na real. Vamos lá. O que realmente importa? Importa isso, aquilo, outro. Isso aqui está alterado? Tá. Então, isso aqui é plausível de ser melhorado, sim. O que não é melhorado, não vai ser melhorado. Isso você vai ter que aceitar. É a tua realidade, a tua vida, a tua existência, é isso aí, né? Então, eu sempre tento clarear para a paciente aquilo que realmente importa na vida dela. Trazer os principais pilares do que realmente é eterno na vida dela, né? Tirando isso, eu olho para a parte corporal. Falei assim, filha, isso aí um dia vai virar pó. Então você tenta entender o quanto isso é importante. Então, e se é resolutivo ou não. Às vezes a parte da anatomia da pessoa, né? Vamos pensar, sei lá, mamas, né? Uma paciente pequena, de 1,50 m e pouco de altura, estrutura pequenininha de 50 e poucos quilos. Ela quer uma mama gigantesca, de 400 ml, 450 ml. E quer por que quer isso aí? Eu falo assim, eu não faço. Pode procurar outra, é só levar o dinheirinho pro outro que ele vai fazer, filha. Vai lá, tranquilo, né? Ele vai lá, ele bota até 500 ml se quiser. Vai lá, ele dá um jeito, ele vai botar. Só que isso é saudável para você? Não. Isso é bom para você? Pensa positiva, pensa na tua. Eu nunca tive uma paciente que chegou aqui no meu consultório com uma prótese desse tamanho e estava feliz. Ela falou, doutor, toda chega falando assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu não colocaria uma prótese desse tamanho. Tinha colocado uma menor. Então, a gente traz o paciente para a realidade. Ela não sabe da técnica. Ela sabe da fulana de tal, colocou 400 ml e ela colocou um biquíni que ficou bonito demais. Então, as pacientes chegam trazendo fotos para mim das modelos lá de biquíni empurrando as mãos para cima. Doutor, quero um colo desse jeito. Eu falei assim, filha, manda ela tirar o sutiã e o biquíni agora para eu ver como é que tá essa mama. Manda tirar para ver. Não tá assim. Tira o biquíni. Eu quero saber como é que ela tá sem o biquíni. Porque com o biquíni, filha, qualquer pessoa fica com a mama lá em cima. Aperta, joga para cima e tá tudo bem. Entendeu? Então, assim, vocês têm que cair na real que existe muitas coisas que vocês veem na rede social, em foto, que não é a realidade. Né? A gente conversa muito sobre estrutura corporal. Teve o grande divisor de águas, eu acho, nesses últimos tempos foi a Virgínia, lá, uma moça lá que é casada não sei com quem, que teve menino, logo depois a barriga estava negativa de novo. Ah, eu quero essa barriga, não sei o que. Eu falei, então faz o seguinte, você paga um personal, você paga um nutrólogo, você paga um endócrino, você come igual ela, você acorda de madrugada, você treina umas 5 vezes, umas 2 vezes por dia, 7 dias na semana. Faz o seguinte, faz tudo isso. Aí vai ficar. Pronto, aí você vai ficar. Aí você vem até mim para só dar uma lapidadinha e falar assim, foi o doutor Danilo que fez. Ele é espetacular, menino, ele faz a gente nascer de novo. Entendeu? Então por isso que a rede social é uma coisa muito... Tem que ter cuidado. A linha é muito tênue. Você posta só o que é bom ali, você posta só o que é bonito.
procura um cirurgião Só plástico, feliz, procura né? um cirurgião plástico que possa a dificuldade, a complicação, que mostra aquela paciente que era bem rechonchudinha e bota o resultado dela, né? Porque aí eu quero ver se esse cara realmente é bom. Sim. Ou se... Então, assim, trazer o paciente para a realidade, ser honesto, verdadeiro com ela. Acho que se a gente fizer isso, eu nunca vou ter problema. Claro que tem os pacientes que são meio mais complicados, né? Tem uma psicologia um pouco mais complexa, o buraco às vezes é mais embaixo. As pessoas a gente tem que ter um pouco mais de tempo, mais paciência, né? E às vezes está precisando mesmo de um tratamento. Muitas vezes vai lá para isso a gente, né, como médico, a gente tem que orientar esse paciente que, assim, o problema às vezes não é esse, né? Às vezes o problema é lá, tem que fazer um tratamento com um psicólogo, né? Ir num psiquiatra, né? Mas é difícil fazer essa abordagem. Isso, mas assim, sobretudo na cirurgia plástica. Difícil, eu tento abrir o olho da paciente e se eu ver que não tenha, não aconteceu isso ainda, eu falo assim, ó, teve uma paciente, inclusive, uma específica, que eu tive que chamar de novo para passar mais uma hora conversando com ela, para ver o que realmente ela estava querendo. Eu realmente fiquei ainda em cima do muro, operamos e temos dificuldade com essa paciente, por exemplo, entendeu? Então eu insisti com ela, mesmo sabendo das limitações ali, né? Mas ela pediu que por favor e tal, e hoje eu tenho um problema com ela, de insatisfação de resultado, por exemplo, dentro da realidade corporal dela. Sim. Então assim, eu percebi, tentei mais uma vez, falei, vamos lá, vamos tentar ajudar, né, e tal. Entendeu? Então assim, hoje eu trabalho muito mais a escutar o paciente falar. Eu quero escutar tudo que ele vai falar. Eu vou pegando só pontos ali especiais ali. Se eu já pegar algum ponto ali, se é paciente que tem medo de morrer, se é paciente que está preocupado com muita coisa, se você está tendo problema familiar, se está tendo problema no trabalho, eu já começo a pegar ali, a pescar as coisinhas. Já começa às vezes não é aquele o problema, né? Porque aí ele quer justamente mascarar a realidade de vida dele, de problemas, de diversas situações ali de vida, de marcas que são realmente expressivas, que são importantes, que tem que ser levado em consideração, que são marcas profundas e que veem na estética, no resultado, na frente do espelho, como a resolução dos seus problemas. Porque eles tentam materializar isso de alguma maneira e responder ao tratamento disso de maneira visual, de maneira a se ver. E quando ela vê que isso não é o tratamento dela, ela começa a criar insatisfações. E ela começa a ver problemas no teu procedimento que foi tudo certo, foi impecável, mas ela começa a ver problemas naquilo lá. E aí, meu amigo, é um buraco sem fim. Então, é muito mais um não que vai te salvar do que vários sims dados aí para vários pacientes. Não, e para qualquer, não é só na plástica, não. A gente vê, né? Até, às vezes, na receita de um óculos, né? Sim. A gente percebe, assim, às vezes que a paciente tá lá, mas, assim, às vezes tá enxergando bem, mas o problema a gente não vê que é esse. Ela às vezes volta, às vezes só para conversar. Eu tenho vários, né? A Bruna sabe bem, né? Tenho vários pacientes que vão para conversar, né? E assim, a gente como médico, eu tô lá, eu vou lá, não, tá aqui para conversar, então vamos conversar, né? E a gente fala de outras coisas, né? E esse relacionamento, né? É importante você ter esse cuidado com o paciente, né? De perguntar mesmo, igual você falando, eu quero saber como que tá a sua família, é uma coisa que pesa, né? A gente também vê lá, não, vai fazer um procedimento, mas como que tá? Tá tudo bem, é isso mesmo, vamos fazer essa cirurgia, a cirurgia é tranquila, tudo, mas você sabe que se o problema não é exatamente aquele, depois pode ficar perfeito o que for, depois sempre vai vir, não, mas ainda não tá legal, né? Porque a expectativa era muito grande, né? Realmente colocar essa expectativa ali, né? No lugar mesmo, que é o que vai acontecer, né? Ser realizado mesmo. Você tem que colocar bem claro isso. E assim, as pessoas também às vezes não sabem, né? Ela acha que é aquilo, mas na hora que tá lá no consultório que a gente vai descobrir. Ou pensa que é muito simples. É muito fácil, é só fazer assim, doutor. É só pegar a mama e só dar uma levantadinha. É só isso que só precisa. Isso. Aí eu falo assim, minha querida, para fazer só isso é 3 a 4 horas. Sabe quando demora uma cirurgia de vesícula, de apendicite, de colectomia, que é uma retirada do intestino? 2, 3 horas. E você está tratando uma doença sua lá, grave. É menos do que o tempo de eu tratar essa mama. É fácil, é simples, não é simples. Senão seria uma coisinha de 30 segundos, tá certo? Não que o tempo seja, vocês fazem cirurgia que é 5 minutos, 10 minutos de vocês, né? E é super complexo. Mas é porque o olho é outra coisa. Mas assim, é outra realidade, outra perspectiva pra gente, né? Mas quando você pega ali na parte intestinal, que você pode comparar um pouquinho para elas entenderem um pouco melhor,
elas começam a entender que realmente há uma complexidade. E para nossa formação, eu falei assim, você acha, para minha formação, olha o tanto de tempo a gente chegou para fazer esse tipo de cirurgia, você acha que realmente é simples? Então, por quê? Porque ouviu-se muito falar antigamente, né? Igual você falou também do medo, né? De perfuração, da lipoaspiração, as técnicas evoluíram bastante. E de fato, nos últimos, eu acho que principalmente nos últimos 5, 7 anos aí, a cirurgia plástica ela realmente deu uma guinada muito grande, né? Houve um boom de novas técnicas, de inovações, de tecnologias associadas. Você trabalha muito com tecnologia, né? Com materiais de alto custo também, que são né, excepcionais, né? E a gente agora começou a ter isso também. Não tinha até então. Era um cano de lipoaspiração, bisturi, pinça, tesoura e vamos lá. Hoje não, tem vários aparelhos retratores de pele, a BodyTite, a Renuvium, o Aquaplasma está chegando agora. O vibroaspirador, né? Agora tem o MicroAir, tem não sei o que. Então tem várias tecnologias que também são bastante caras, que também nos auxiliam a ter uma melhor qualidade de resultado, a ter mais segurança no procedimento, a ter menos trauma no paciente, favorecer a recuperação do paciente. Então tudo isso favorece bastante ao controle do medo do paciente. No entanto, aumenta-se também a responsabilidade na entrega do resultado. Sim. Então, esse momento de consulta eu acho que é tão importante para a vida da gente, igual você falou, né, Suzana, muito bem falado, que é sobre a questão de conhecer o paciente. Eu utilizo a minha consulta, tenho muitos colegas que fazem consulta em 15, 20 minutos, 30 minutos. Eu gasto quase 1 hora para consultar, às vezes até mais em algumas circunstâncias. Porque justamente eu pego essas nuances aí. Eu quero saber o nome dos filhos, a idade dos filhos, eu quero saber se o esposo está junto há quanto tempo, eu quero ver o que ele faz, o que ela faz, eu quero saber de tudo. Porque tudo aquilo lá, se a pessoa trabalha pesado e ela é workaholic total, essa pessoa vai ficar depressiva no pós-operatório. Eu já tive paciente que ficou depressiva. Depressiva sim. Não a doença em si, né? Mas extremamente triste, extremamente chateada, muito, mas assim, muito mesmo, porque era ligada no 220, 24 horas por dia. E ela se viu quase 15 dias dependente dos outros, sem poder fazer nada. Então, se a gente pega... Então, a gente consegue oferecer um pós-operatório mais leve, mais alegre, mais tranquilo, mais seguro para o paciente, porque para mim o principal objetivo de todos é que a cirurgia de vocês são menos traumática, né? O trauma cirúrgico, né, sistêmico é muito menor. O nosso trauma sistêmico é gigantesco em algumas circunstâncias. A cirurgia de 7, 8 horas talvez, né? E o trauma sistêmico gigantesco. Então a gente tem uma preocupação muito grande com o pós-operatório, porque tem os riscos inerentes ali do pós-operatório. Então assim, hoje eu montei uma equipe de pós-operatório que são meus braços e minhas pernas, então são os meus olhos. Então eu tenho cerca de 6 a 8 olhos aí, muito bem tratados, viu, gente? E chegando muito bem, olhando minhas pacientes, né? Então que vão na casa, vou saber como é que é o ambiente dentro de casa, se tem cachorro, se tem gato, se não sei o quê. Já tive vezes pacientes que veio do interior, resolveu ficar na casa de parente que morava super mal, né? E mesmo assim ficaram lá. Então tinha várias situações ali que poderiam colocar em risco a cirurgia. Então assim, a gente preocupa muito com o pós-operatório da paciente, a atenção, né? Porque operar todo mundo opera. Cortar, tem muito cirurgião bom, graças a Deus. Os caras sabem operar, eles sabem fazer as coisas certinhas, mas falha em alguns pontos que são para mim cruciais, né? A preparação pré-operatória, a organização do procedimento, a cirurgia plástica, ela não pode ser o emagrecimento, o emagrecedor da paciente. A cirurgia plástica ela vai ser o melhoramento daquela mudança de vida que ela teve, né? De perda de peso, de boa alimentação. A finalização, né? Isso, a cerejinha do bolo. Eu falo que que é a cerejinha do bolo. Tem toda essa preparação, né? Então, assim, sobre a questão do pré, né? Então, o paciente hoje de cirurgia plástica precisa ter, né? Por exemplo, chega lá um paciente, né, que eu acho isso, até eu comentei com minhas coisas, às vezes você vê lá aquela mulher, você vê que é toda gordinha, cheinha lá, mas a barriga chapada, né? Quer dizer, fez a cirurgia, mas assim, tipo, não cuidou de nada, só fez ali pra... Você vê que fez a cirurgia plástica, é a né? famosa pitula. Eu tinha um refrigerantezinho chamado pitula aqui, que ela é gordinha assim. Porque é exatamente isso. Fez exatamente para as circunstâncias, né? Não se preparou para a cirurgia, não se adequou para a cirurgia. Não cuidou da saúde mesmo, né? E fora isso, né? Para você receber um trauma cirúrgico muito importante, o paciente tem que estar bem fisicamente. O organismo dele deve estar... O metabolismo deve estar mais ativo, mais ligado. Para fazer isso, ele precisa de atividade física. Então, quando ele vai passar em consulta com o nosso anestesista, né, que é exclusivo da equipe, por exemplo, ele já vê. Se o paciente não faz atividade física, ele já fala assim, se for uma cirurgia grande, às vezes, né, não vai fazer essa cirurgia. Você não aguenta o trauma cirúrgico, porque precisa de um corpo, minimamente,
movimentado, né? E faz toda a isso. diferença. Faz. Eu nunca fiz cirurgia plástica, mas eu vejo essa diferença na questão até das gestações, né? A Bruna sabe bem que assim, eu tenho 2 filhos, mas eu sou muito assim da atividade física. Então, assim, é todos os dias, às vezes é 2 vezes por dia, e sempre fui, desde criança, né? Então já tenho isso. Então, a minha gestação, eu até conversando ontem, foi assim, como se eu não tivesse grávida, sabe? Eu fui até os 9 meses, no dia de fazer a cesárea, eu marquei a cesárea para 5 da tarde, operei 20 pacientes de manhã, fiz a cesárea, e assim, uma semana eu fiquei parada, na outra eu já estava lá, fiz cirurgia na outra semana, depois de uma cesárea. Olha isso. Então, assim, não tive nada, foi tranquilo. Inclusive, no dia lá, estava internada, levantava normal, tomei banho sozinha. E assim, depois de uma cesárea, isso por quê? Porque eu sempre pratiquei atividade. Inclusive, assim, na gestação corria, fazia bicicleta, fazia assim, rolo, né, para não ter risco de cair, mas essa questão da preparação, né, da atividade antes, realmente faz toda a diferença ali. E às vezes isso você tem que colocar na cabeça do paciente, porque às vezes, não, nunca fiz, eu quero só estar bem, quero estar bonito, quero estar com a barriga chapada lá, mas não vou fazer. Isso faz toda a diferença depois, né? Assim, eu acho que depois no final é o que o paciente vai depois se sentir bem, tá recuperado, resultado, né? Isso realmente faz toda a diferença tanto isso do pré, né? Quanto pós, né? A questão da tecnologia, né? A Danilo estava falando, realmente, o oftalmo eu acho que a cada 3 meses, assim, muda alguma coisa. Máquinas novas, lentes novas. Da tecnologia, as cirurgias são rápidas, realmente, mas o paciente fala isso. Mas é simples, muito sério não. o negócio, imagina. A tecnologia... um procedimento Imagina cirúrgico, qualquer né? coisa acontecer, eu não vou enxergar. Imagina, gente. Então, toda uma assim, técnica coisa, muito avançada, né? Equipamentos que eu falo, eu não posso nem falar que só falta falar, porque inclusive eles falam. Tem uns que já falam aí, né? Eles falam, você tá fazendo e vai falando com você Olha durante o isso. procedimento. Que eu acho que a gente vive num tempo agora realmente, assim, interessante. Tecnológico, eu acho muito né? Eu gosto muito de tecnologia. Gera muita segurança também, né? Muita segurança. Totalmente diferente. Hoje, essa questão de segurança e resultado, né, mudou muito. Na oftalmo tem essa questão, eu vou operar uma catarata, mas não é só a catarata hoje em dia. Você vai operar uma catarata, mas você precisa fazer toda uma avaliação de como que tá a córnea, que é a parte da frente do olho, o fundo do olho. Você precisa ver a questão das opções de lente que vão ser implantadas. Então, uma catarata não é só uma catarata. É você fazer uma correção de grau, é dar melhor qualidade de visão, né? Então, assim, hoje mudou muito. Então, é totalmente diferente do que era. E eu acho que até por isso que vem aumentando mais, né? A questão tanto de pessoas indicando, né? A segurança, né? Muito mais gente fazendo, né? Então, realmente isso faz toda a diferença ali hoje no mundo que a gente vive, né? Em relação à questão de tecnologia, né? E a parte, assim, ocular tem muitas coisas, assim, eu falei da pálpebra, mas tem muitas outras coisas também, questão da parte estética ali do olho, né? Eu acho que tem muita relação também com onde você vê, né? Eu acho que a primeira coisa que você olha na pessoa é o olho, A gente né? costuma falar que os olhos são a janela da alma, né? Então, se a gente olha... Eu não gosto de falar com as pessoas sem olhar nos olhos, né? Se a pessoa entrar no meu consultório, se ela não olha no meu olho, eu já fico com o pé atrás em relação a ela. Então, eu já atendi esposos de pacientes que sentaram na cadeira e não olhavam no meu olho. Eu falei assim, cara, ou esse homem está muito satisfeito com essa realidade que essa esposa está querendo fazer, ou ele é um cara que eu tenho minhas preocupações. Porque, assim, de fato, o olhar, igual eu falo, os olhos é a janela da alma. Isso te gera uma percepção profunda do paciente. Né? Você sabe se o paciente está triste, se ele está te enganando, se ele está mentindo, se ele está sorrindo. Se você olha muito tempo ali, conversando, e olha no olho da pessoa por muito tempo, vai conversando e vai olhando no olho, vai conversando e vai olhando no olho. Logo você vai perceber como é que está aquela pessoa. Se ela estiver triste, segurando a onda, ela vai começar a chorar. Logo ela vai começar a chorar, porque você consegue penetrar na alma dela naquele momento ali. Se ela estiver muito feliz, ela vai começar a sorrir pra caramba, né? Com os olhos mesmo, né? Os olhos vão começar a dizer que ela tá muito feliz. Se ela tá depressiva, você vai conseguir enxergar ali. Então, assim, imagina, olha a responsabilidade também que a oftalmologia tem, né?
justamente nessa confluência de áreas que é a oculoplástica, né? Então, se você percebe ali, né, toda a região do olhar ali, já mais limpo, né? Vamos dizer, vamos tirar as peles, vamos tirar ali a gordurinha que está pulando para fora, vamos tirar ali a doença, às vezes o ectrópio, o entrópio, enfim, que é a alteração das pálpebras, né? Se está para fora, se está para dentro, né? Se está atrapalhando a visão, não está. Então, imagina, se a pessoa não consegue enxergar, ela não consegue também te olhar. Né? Se ela tem um glaucoma, se ela tem uma catarata, se ela tem alguma alteração mais importante da visão, então ela não consegue às vezes te identificar, te olhar, perceber a tua beleza ali, né? Então isso nos dificulta, são os sentidos, né? Então quando eu falo disso também, não poder enxergar, não poder escutar, falar, vamos pensar assim, é uma mortificação eterna dos sentidos, né? Então eu utilizo esse tempo de quaresma, por exemplo, até para falar sobre essas situações também, porque é o nosso sacrifício, né? O sacrifício dos sentidos. Se nós fôssemos utilizar todos os nossos sentidos, nós seríamos como os animais. Né? Então nós gostaríamos de ver só coisas atraentes, nós gostaríamos de comer só coisas muito gostosas, né? Muito doce, né? Escutar tipo de coisa assim assado, prazeres humanos e tal. Então se a gente não conseguir ali tratar isso muito bem, né? Controlar todos os nossos sentidos, nós acabamos nos perdendo nas nossas próprias vontades. Mas se a gente consegue analisar profundamente a realidade de vida das outras pessoas, controlar um pouquinho essas nossas vontades assim, para escutar o outro, para servir ao outro, para estar à disposição, sobretudo nós médicos, a realidade muda completamente. A gente já sai um pouquinho da nossa própria vida, nossos próprios egoísmos, para poder escutar as outras pessoas. Nós médicos somos muito privilegiados, porque nós somos uma classe dentro de tamanha, onde nossa própria vocação já é servir, escutar, mostrar às pessoas uma chance nova de enxergar como vocês. Poxa, há anos eu não enxergava direitinho o rosto da minha neta. Já tive várias vezes essa frase. Doutora, agora eu vejo o rostinho da minha neta direitinho. Caramba, pô, olha a marca que isso gera. Do meu outro lado, doutora, hoje eu coloco uma roupa. A roupa que eu não usava há tantos anos. A primeira coisa que eu fiz em casa, quando eu melhorei, foi colocar essa roupa. Nossa, eu passo com meu esposo agora assim assado, vou com meus filhos. Então, assim, isso naturalmente fomos agraciados por uma vocação profissional que nos permite servir. Então, naturalmente, nós já estamos um passo à frente de muita gente. Só que tem muita gente, colegas, que não enxergam essa realidade e pensam muito mais no material, naquilo que está adquirindo, daquilo que está construindo materialmente, do que ele está construindo espiritualmente daquela realidade que ele vive. Todo o sentido real da medicina, está em oferecer. Tem muito estudante de medicina que vem com esse papinho. Filho, faça isso de maneira concreta, tá? Então não pense que você vai formar e vai ser importante aos 10 mil reais de plantãozinho que você vai ganhar no final do ano, no final do mês, né? Mas quantas pessoas vai poder ajudar nesse período de tempo? Não, e essa questão do olhar para a pessoa, assim, às vezes em segundos, né? A pessoa ela senta ali, eu gosto muito de conversar com a pessoa assim, próximo da pessoa, ela senta na frente, sem aquela mesa na frente, eu já sento de frente para ela e começo, quando você olha para o olho dela, você sente, assim, em segundos, ou ela chora, e é exatamente isso, às vezes a pessoa senta lá e começa a chorar, e daí eu venho para uma consulta do óculos e começa a chorar, e essa questão de você sentir o que ela tá buscando, faz toda a diferença, e eu acho que essa é a nossa missão, né, eu acho que a questão da medicina mesmo é um dom. E se você não gosta disso, não gosta, você tem que... vai pra rádio, né? Vai mexer com máquina. Vai montar motor, tem outros barco, caminhos, né? Vai fazer qualquer outra coisa. Vai construir prédio, vai fazer essas coisas aí. E mesmo que essa questão do olhar é importante, que mesmo, né, na pandemia, com máscara, mesmo o paciente, o paciente com máscara, a gente consegue, mesmo assim, ter a percepção, né? Pelo olhar. Isso. E muitas vezes a pessoa, quando entra no consultório, você já vê, né? O jeito que ela tá, só o caminhar ali também, né? Como ela tá, você já sabe, ó, essa pessoa já tá assim, já dá todo o diagnóstico, eu acho que com o tempo, né? Percepção essa percepção é... Mas isso vem, Suzana, com a questão da percepção humana, né? A percepção do ser humano por completo. Falamos bastante sobre os nossos tempos atuais, né? Sobre tudo que nós fazemos hoje, né? E há um imediatismo, rapidez em tudo. E também rapidez na comunicação e na capacidade de sentir o outro, né? Então, assim, ou a pessoa é extremamente vazia ou extremamente superficial. Então, você vai conversar com jovens hoje, são extremamente superficiais. São pessoas que não têm profundidade em nada, não tem relevo na vida deles. Então, nem altitude, nem profundidade. É uma superficialidade constante. Então, se ele sai dessa superficialidade, para cima ou para baixo, ela fica perdida. Então, assim, essa superficialidade das pessoas
nos preocupa bastante. E nós, como médicos, sobretudo, nós temos que ter essa percepção humana para que a gente consiga tratar o paciente por inteiro. Sim. Não é só o olho do paciente. A gente costuma, esses filmes ali, às vezes, que falam um pouquinho sobre a questão humana, né? Que fala, médicos que preocupavam-se com muitos pacientes, tá? Fazer trabalhos exímios aí. Essa preocupação do paciente por inteiro permite com que a gente trate a vida do paciente também, né? Então, nós médicos, nós temos que ter essa profundidade para falar para o paciente, é o seguinte, não é só o teu olho que me importa. É o cuidado integral, né? O paciente todo. Antigamente falava assim, tem um glaucoma na sala 2, tem uma mama lá na sala 5, viu? A face na sala 2. Pô, não é. É a Maria fulana de tal que está na sala 2 que vai operar a mama, tá? É a Bruna fulana de tal que vai operar a face dela. Pô, é fulana de tal, entendeu? Então assim, a gente começa a dar nome aos problemas, porque se a gente dá um nome, e fala assim, poxa, naquele nome tem uma história. Naquela história tem uma família. Naquela família tem primos, tios, pais, filhos, esposo, todo mundo que ama aquela pessoa. Caramba, então é um ser humano que está ali diante de nós e que está depositando todas as fichas naquilo que nós fomos chamados a fazer. Que estamos recebendo para fazer. Então, não é o mínimo para eles, não é o mais ou menos, não é o mediano, é a excelência, é o mais perfeito possível, porque é aquilo que nós fomos chamados a fazer. Quantas vezes nós vimos isso de maneira inversa? Faz de qualquer jeito, mas é possível para a gente resolver logo isso aí, vamos tocar pro próximo. Então, mas aí a pessoa, né, não é tratada por inteiro, e eu acho assim que esse tratamento é mais um, e acaba que aquela pessoa não vai, aquele médico, né, tá ruim para ele, né, porque ele não gosta de tratar a pessoa por inteiro, e também o paciente nunca vai ficar satisfeito, né, porque também sempre vai ter aquele incômodo, realmente, assim, às vezes o paciente tem outros problemas que a gente como médico, a gente tem essa missão mesmo, de ver de uma maneira completa, né? O olho é tão pequenininho, né? Mas tem muita coisa. Demais, gente, pelo amor de Deus. E o resto do corpo também. Imagina, para dar os olhos, vocês gastam 3 anos. Muita coisa. 3 anos todos para cuidar dos olhos. Mas é tão pequenininho assim, filho, mas é 3 anos, imagina. Muita coisa. Né? Muita coisa. Eu para tratar o corpo inteiro foi 5, mas assim... Né? Só desse tamanhozinho. Olha o tamanho da superfície do olho e o tamanho da superfície corporal para eu tratar, né? Então realmente é muito sério. É muito sério. Não, mas Danilo e Bruna, o papo tá ótimo. A gente podia ficar muito tempo ainda aqui, né, conversando. Falaria mais algumas horas aí. Queria agradecer, viu, pela presença. Obrigado. E a gente vai programar aí para uns próximos convites aí, claro, tá? Com certeza. Mas muito obrigada. Agradecer a todos aí que estão assistindo por mais esse IanoCast. E a gente vai trazer muito mais informações aí para vocês aí nos próximos episódios. Obrigado.